Olá, graça e paz. Assim como no vídeo anterior, eu trouxe aqui uma reflexão baseada no Salmo 125, falando sobre a questão da confiança e a importância de mantermos a nossa confiança no Senhor, baseado naquilo que o salmista trouxe para nós. Eu gostaria de falar hoje, neste vídeo, em relação à alegria, a importância de nos alegrarmos no Senhor, né? É algo também imperativo, é algo também que perpassa aí as gerações, é algo que traz como instrução para nós. Nós temos falado sobre isso constantemente nas igrejas. Mas antes disso, é importante nós refletirmos acerca dessas palavras ou dessas terminologias que a Bíblia traz para nós e a maneira como nós as interpretamos, a maneira como nós vemos estes vocabulários e queremos trazer, às vezes, para a nossa realidade atual e não conseguimos atingir ali, na verdade, a profundidade que esses termos trazem para nós. São vários, nós temos insistido constantemente falando sobre isso na igreja, sobre a importância de olharmos para isso de uma maneira mais aprofundada, quando nós falamos sobre temas como felicidade, como alegria, como justiça, como confiança, como paz, à luz da Bíblia e da maneira como nós temos essas palavras ou esses termos interpretados nas nossas circunstâncias, no nosso contexto atual, ou como nós cantamos e falamos sobre esses termos e às vezes são de maneira incompatíveis trazidas a reflexões até mesmo nas redes sociais e o que é paz, o que é amor, o que é alegria, o que é unidade, né? Então nós precisamos entender isso à luz da Bíblia, o que a Bíblia ensina para nós em relação a isso, porque do contrário nós temos dificuldade em refletir em situações adversas como a que nós passamos nesse ano de 2020 em relação à alegria. Tenho visto alguns amigos, alguns amados questionando em relação ao fato de não podermos talvez nos alegrar com o ano de 2020, não termos motivo para nos alegrar, não que sejamos insensíveis com a dor daqueles que assim tiveram suas perdas, assim também como nós tivemos perdas esse ano, várias perdas aí, e às vezes a gente deixa passar de lado que o Senhor tem nos chamado a, assim como nós falamos aqui anteriormente, a confiar nele, também tem nos convidado a nos alegrarmos nele. Isso é imperativo, isso é, como nós costumamos dizer, isso é mandatório, né? Na palavra de Deus, tem chamado a nos alegrarmos, apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, continuarmos a confiar no Senhor e a continuarmos também a nos alegrarmos nele. Então, eu queria trazer para você uma reflexão hoje aí. Então, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que se encontra no capítulo 4 de Filipenses, versículos 4 até o versículo 7, que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se. Essa é a forma imperativa como Paulo coloca aqui, né? Temos até uma exclamação aqui no final: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor, e não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Só nesse trecho aqui, nesse período em que nós narramos aqui, tem duas palavras que também trazem muita dificuldade de compreensão no meio dessa turbulência toda. Tanto a questão da alegria como a questão da paz. Como nos alegrarmos e como mantermos o nosso coração em paz, sem ansiedade, né? Ansiedade que provoque depressão, provoque o desespero no meio de tudo isso. Olhando para a Bíblia, olhando para o contexto, olhando para as circunstâncias em que a palavra de Deus nos diz que essas coisas são inerentes à vida do cristão. Elas não são questões circunstanciais que dependem de bons momentos, né? Por vezes a gente se surpreende com
a forma como as pessoas reagem, né, até mesmo dentro da igreja, com relação às perdas, como se essas coisas não estivessem previstas, como nós fôssemos viver eternamente sem termos perdas. Talvez pela quantidade de pessoas e pela forma como isso tem sido noticiado, tem despertado um interesse maior e um desespero muito maior, mas nós não sabemos como e talvez nós nunca paramos para nos atentar ou contabilizar a quantidade de mortes de pessoas que morrem todos os anos de violência doméstica, de violência no trânsito, de violência, né, aí originada de assassinatos, né, de outros tipos de violência, violências também que são ao câncer, né, na vida de uma pessoa, várias pessoas que morrem e nós não nos assustamos dessa maneira. Quantas são as pessoas também que estão hoje com seus familiares acamados em estado vegetativo, pessoas que estão aí desde o nascimento, né? Conheço pessoas que desde que seus filhos nasceram até hoje são tratados como bebês com mais de 50 anos de idade porque tiveram problemas na infância e nós não nos condoemos dessa maneira, nós não sofremos com essas pessoas que estão sofrendo. E essas pessoas têm mostrado para a gente um exemplo de vida, um exemplo de fé, um exemplo de esperança, um exemplo de alegria, motivos de estarem alegres diante de Deus, porque Deus tem concedido graça, misericórdia e um favor para passarem por essas situações. Eu gostaria somente de colocar aqui, então, para nós aqui, em relação a essas exclamações acerca dessas questões que Paulo coloca e as circunstâncias em que Paulo coloca para seus ouvintes aqui, filipenses, por que e como Paulo está falando para se alegrarem, em que circunstâncias Paulo se encontrava. Né? Nós sabemos aí, o pouco que nós conhecemos, que Paulo se encontra na prisão, dentre outras que ele já havia vivenciado, dentre vários outros tipos de sofrimento, mas escrevendo essa carta que tem como tema a alegria, né? Carta da alegria, para que esses irmãos voltassem a se alegrar, a se regozijar, não ficassem entristecidos pelo fato até mesmo dele estar sofrendo, dele estar ali naquela prisão e não estar podendo estar junto com esses irmãos. Então ele convida esses irmãos a continuarem crendo, a continuarem celebrando, a continuarem se alegrando, mantendo a paz, sem estarem ansiosos. Então, baseados nessas verdades, é que nós temos argumentos suficientes para dizer que é possível sim, apesar de tudo que aconteceu no ano de 2020 e em todos os anos da nossa história, se estamos firmados no Senhor, não estarmos ansiosos, estarmos em paz, e essa paz é uma paz que excede o entendimento, e exatamente esse é o sentido dessa paz. Ela não é uma paz da maneira como o mundo apresenta para nós o que é paz, como uma pombinha branca voando, né, uma ausência de guerra. Isso não é paz. Né? Diante da Bíblia, a paz é estar em Cristo, a paz é estar confiando no Senhor, a paz é ter a capacidade, no meio de uma guerra, no meio de circunstâncias mais adversas possíveis, estarmos nos alegrando no Senhor. Então, apesar dos pesares, temos sim vários motivos para nos alegrar no Senhor no ano de 2020, celebrar a vida, celebrar a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor sobre nós, sobre o entendimento, sobre o conhecimento e sobre a experiência que estamos tendo com esse ano de 2020. O Senhor não deixou de ser misericordioso, o Senhor não deixou de ser gracioso, o Senhor não deixou de ser bondoso. Por isso nos alegramos, por isso podemos sim festejar, literalmente festejar e nos alegrar no Senhor com o final do ano de 2020 e com as expectativas que teremos para o ano de 2021 e até que o Senhor venha. Nós continuaremos crendo, continuaremos nos alegrando, continuaremos andando em fé, em confiança e permanecendo ali e com a fé firme e inabalável no Senhor, porque é Ele quem traz a nossa alegria. A nossa alegria ela não é baseada nas circunstâncias, a nossa alegria não é baseada naquilo que as mensagens aparecem para nós nos jornais ou na internet. Nossa alegria ela é proveniente do Senhor. Se a fonte da nossa alegria é o Senhor, temos motivos para celebrar, temos motivo para nos alegrar com o ano de 2020, sim. Que Deus te abençoe, enche o seu coração de esperança,
enche seu coração de paz, tire toda a ansiedade e te dê motivos de sobra para se alegrar com o ano de 2020. Em nome de Jesus. Um grande abraço.